Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Vamos dar início agora ao estudo das provas em espécie, né? A gente tem vários meios previstos no Código de Processo Civil, meios probatórios, né? Como a gente sempre teve, a prova pericial, testemunhal, a inspeção judicial, e a gente tem aí algumas novidades, né? A gente tem aquela prova técnica simplificada, que vai estar dentro do capítulo ali que trata da prova pericial, a gente tem a ata notarial, ok? Então, vamos trabalhar com bastante calma, serão várias aulas a respeito das provas em espécie. E aí eu vou combinar aqui uma coisa com vocês, uma questão no que diz respeito tanto a aspectos didáticos quanto a aspectos metodológicos, tá? Já que a gente tem aí pouco mais de 100 artigos tratando sobre as provas em espécie, a gente tem muitos detalhes. Na verdade, são artigos que até são quase que autoexplicativos, mas a gente precisa chamar a atenção de alguns detalhes, comentar, né, explicar o alcance de alguns desses artigos, se eventualmente tem aí alguma questão jurisprudencial ou alguma extensão na interpretação feita pela doutrina, tá? Então, a partir essas aulas que a gente vai falar sobre as provas em espécie, a gente pode fazer aí uma contextualização inicial, trabalhar inicial de cada meio de prova, chamar a atenção ali de alguns pontos específicos, mas eu entendo que do ponto de vista tanto didático quanto metodológico, a gente vai ter um proveito maior, tá? A gente vai conseguir assimilar melhor o conteúdo, trabalhando como se fosse uma espécie de código comentado, a gente pegar os artigos mais importantes e em cima desses artigos dissecar esses artigos, fazer anotações, tranquilo? Então essa vai ser a nossa linha metodológica de abordagem desses artigos, tá? Dessa matéria, das provas em espécie. E encerrada essa questão, a gente vai voltar ao procedimento que a gente já vem, procedimento metodológico que a gente já vem conduzindo aqui, beleza? Então vamos lá, vamos olhar aqui o que a gente tem em primeiro ponto, tá? Antes de entrar especificamente nos meios de produção de prova, a gente tem que saber que existe um procedimento, né? Um procedimento de produção antecipada de provas, porque aí vai abranger qualquer um daqueles meios que a gente vai começar a estudar já agora nessa aula, tá? Mas então, se por exemplo eu preciso ouvir uma testemunha, que é um meio de prova previsto no código, mas eu posso ouvir essa testemunha na audiência de instrução, mas vamos supor que essa testemunha seja um doente em estágio terminal, ou essa testemunha esteja para mudar de país. O que vai acontecer? Eu não vou poder esperar essa audiência se realizar, né? Daqui a 6 meses, 8 meses. Então, eu posso ter a necessidade de produzir essa prova antecipadamente. E aí eu produzo essa prova antecipadamente, fico com o registro daquela prova, e aí eu junto isso nos autos do meu processo no momento oportuno e aquilo tem o seu valor probatório reconhecido, tá? Então, vamos lá. O código diz sobre produção antecipada de provas que ela vai ser admitida nessas hipóteses aqui, ó. Quando houver um fundado receio que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, tá? Então, imagina, por exemplo, que um prédio está ameaçado de desabamento e há necessidade da realização de uma perícia. Bom, se eu depender do curso da ação, esse prédio pode desabar antes mesmo de chegar na fase instrutória. Então, eu posso requerer ao juiz que faça uma perícia antecipadamente, tá? Uma outra situação, quando a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio de solução de conflito. Então, na verdade, isso aqui já está dentro ali do princípio do estímulo à busca de meios consensuais de solução dos conflitos. Então, eventualmente, pode ser que uma parte, por exemplo, ela não esteja aceitando determinada situação porque ela desconhece, né, a verdadeira causa de um determinado fato, e aí você consegue, produzindo antecipadamente aquela prova, demonstrando para outra parte, você acaba conseguindo convencer essa outra parte que é mais interessante firmar uma autocomposição ao invés de dar sequência ao processo, tá? Então isso aqui também é uma inovação. Uma terceira situação em que se admite essa produção antecipada,
né, naqueles casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Então, na verdade, às vezes, você está tendo ali uma briga de vizinho, ele entende que está tendo um vazamento no apartamento dele que fica embaixo do seu por culpa sua. Aí você faz uma prova antecipada ali, pericial, e mostra para ele que não é, e pronto, ele para de reclamar, não é nem caso de autocomposição. Ali ele não vai mais ajuizar a ação, né? Vai evitar o ajuizamento da ação, ou eventualmente, pode ser o contrário, ele faz esse pedido de prova pericial antecipado, para daí sim ele já ter justificativa para mover a ação, tá? E aqui na quarta hipótese, né, nos casos em que alguém pretender justificar a existência de fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso. Nesse caso, ele tem que expor circunstanciadamente qual é a intenção dele, por que ele quer, né, não tem nenhum litígio, não tem caráter contencioso, mas ele quer justificar a existência de um fato ou de uma relação jurídica, tá? Apenas para ter isso documentado, mas aí ele vai dizer o motivo, tá? Então, nessas hipóteses, a gente vai ter a possibilidade de trabalhar esse procedimento da produção antecipada de provas, ok? Então, dando continuidade, né, a produção antecipada de provas está prevista nos artigos 381 a 383. O Código também estabelece que quando a gente fala em arrolamento de bens, tá, que é um procedimento específico lá, especial, que a gente vai estudar mais para frente, ele vai observar o disposto nessa seção da produção antecipada de provas, quando ele tiver por finalidade apenas a realização de documentação. Mas eu não quero a prática de atos de apreensão, tá? Se precisar a prática de atos de apreensão, eu não vou fazer como produção antecipada de provas, eu vou usar lá o procedimento especial do arrolamento, a gente vai trabalhar isso mais para frente. Produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro, onde esta deve ser produzida, ou do foro de domicílio do réu, tá? Aquela da regra geral, foro de domicílio do réu. Produção antecipada não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta, tá? Na verdade, eu vou ficar ali com aqueles autos onde foi produzida a prova e pronto. Quando eu for propor a ação principal, eu vou juntar aquilo ali nos autos e eu vou seguir a regra da distribuição livre, ok? Não tem prevenção de competência, não tem prevenção do juízo. Porque, na verdade, o foco aqui é apenas uma produção de prova, tá? Teria até, como já teve aí, uma natureza cautelar, muitas vezes, né? Não, vai ficar impossibilitada, aquela primeira hipótese que a gente falou ainda há pouco, tem até uma natureza cautelar, ok? O juiz estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Só que é aquela disposição que a gente já tem, por exemplo, no direito penal, onde não tem vara federal, o juiz estadual ele funciona ali como juiz federal, onde não tem vara do trabalho, o juiz estadual funciona como juiz do trabalho. Então, não tem porquê a gente não permitir essa produção de provas pelo juiz estadual, ainda que o processo venha a ser proposto em face da União, de autarquias, empresas públicas, né? Deixa de fora sempre a sociedade de economia mista, mas só na hipótese em que não houver vara federal. Tranquilo? Na petição de produção antecipada de provas, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. O juiz determinará de ofício ou a requerimento a citação dos interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. Óbvio, porque se não tem caráter contencioso, na verdade, quem é que vai ser citado? Eventualmente a questão da prova ali não tem ninguém para resistir à minha pretensão de produção de prova, não tem por que citar ninguém. E isso aqui que é um detalhe extremamente importante, ó. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato. Uai, como assim? Mas ele vai ouvir testemunha, a testemunha vai dizer que o fato aconteceu. Não, tudo bem, aí a gente está apenas colhendo o depoimento da testemunha.
vamos pensar que eu não estou fazendo essa produção antecipada, essa produção das provas de maneira antecipada. Eu estou na fase instrutória. O juiz escolhe o depoimento, o testemunha está depondo, mas o juiz não chega logo depois do depoimento da testemunha e diz assim, para mim essa testemunha disse a verdade. Ele vai produzindo as provas e só quando ele vai decidir é que ele vai fazer, que ele vai se manifestar, que ele vai se pronunciar sobre se ocorreu ou não ocorreu os fatos, né? Ou o fato ou se não ocorreram os fatos alegados na inicial, tá? Então, dessa forma, da mesma forma, ele está ali apenas permitindo a produção da prova, ele não se pronuncia sobre a ocorrência ou a inocorrência dos fatos e nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Então, isso é muito importante. O juiz não entra no mérito, tá? Até porque ali o objeto é apenas a produção da prova, tá? Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova, no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato. Salvo se a produção conjunta acarretar excessiva demora, aí a gente já pode buscar lá o princípio constitucional da duração razoável do processo, né? Nesse procedimento não se admitirá defesa ou recurso. Quando você está produzindo prova na audiência, você não pode apresentar defesa. Você pode impugnar a prova ali. Eu quero ver essa testemunha. Não quero. O juiz vai, não vou impugnar. Enfim, mas você não tem contestação, você produz a sua prova. Um faz as perguntas, o outro faz as perguntas, tá? Então, não se admite defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Os autos permanecerão em cartório, aqui já os autos da produção antecipada de prova, permanecerão durante 1 mês para a extração de cópias e certidões pelos interessados, tá? E aí, fim desse prazo, os autos vão ser entregues ao promovente da medida, ao autor desse procedimento, ok? Então, se tem outros interessados, durante 1 mês fica parado ali, todo mundo pode ir lá e tirar cópia, tá? E pedir certidões do que aconteceu no curso do processo, daquele procedimento, tá? Mas no final desse prazo de 1 mês, os autos vão ser entregues ao promovente da medida. E aí sim, a gente avança agora para a análise das provas em espécie, tá? Basicamente é isso aqui que a gente tem, ó, como eu comentei com vocês, do 384 ao 484. São exatamente 100 artigos dispondo apenas sobre provas em espécie. A gente já teve aí vários artigos falando sobre as disposições gerais da prova, né? Vimos aí agora mais uns 3 falando sobre a produção antecipada das provas, e aí a gente tem 100 artigos tratando sobre as provas em espécie. A inovação que a gente tem aqui, 2 inovações, né? 2 que a gente nunca ouviu falar, a ata notarial e a prova técnica simplificada. Não ouviu falar, que eu digo, não ouviu falar como meio legal previsto no CPC, tá? Claro que a ata notarial não precisava estar no CPC, porque ela está prevista lá nas normas que regulam os registros públicos, né? E eu posso ir até o cartório e requerer que seja lavrada uma ata reconhecendo uma determinada situação. Posso fazer isso a qualquer tempo, é só ir lá e pagar. Agora é um procedimento cartorário que custa bem caro, né? Mas a gente vai ver aí o funcionamento da ata notarial. Vamos avançar logo nela. Quando que é cabível essa ata notarial? Olha só, o artigo 384 diz assim: a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião, tá? Então, você quer, por exemplo, você quer entrar com uma ação pedindo uma indenização por dano moral, dizendo que uma determinada pessoa está de alguma forma, denegrindo a sua reputação em grupos no WhatsApp, grupos que você integra, né? Aí, como é que você vai comprovar isso tal? Bom, eu vou até o tabelião, no cartório, e vou pedir para ele lavrar uma ata notarial. Vou mostrar para ele meu celular, ele vai olhar, ele tem fé pública e vai dizer, olha, eu atesto aqui que fulano de tal compareceu, mostrou o celular, número tal, e que o dono do aparelho de número tal tem postado as seguintes mensagens. Aí ele transcreve para aquela ata. E aí no final ele assina, o referido é verdade, dou fé, você pega essa ata e junta nos autos, tá?
Então essa ata tem o seu valor probatório, porque um tabelião, uma pessoa que tem fé pública, né, e que foi aprovada num concurso dificílimo para tabelião, concurso que até desembargador tenta participar, participa, tenta ser aprovado e não consegue. Então ele tem fé pública e sendo uma pessoa extremamente conhecedora das questões do direito, ele lavra essa ata e essa ata é juntada como prova e reconhecida como prova, tá? Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial, ok? Então você pode ir lá, abre o Facebook pro tabelião, abre o Twitter e aí o tabelião pega e registra tudo isso em ata, ok? Então, uma modalidade nova, um meio novo no Código Processo Civil, meio probatório. Em seguida, a gente tem o depoimento pessoal. Depoimento pessoal é o depoimento das partes, né? Então, o que a gente pode destacar a respeito do depoimento pessoal das partes? Primeiro, que é muito importante, tá? É possível você requerer o depoimento pessoal da outra parte. Então, eu sou autor, eu posso requerer o depoimento do réu. Eu não posso requerer o meu depoimento. Eu sou réu, eu posso requerer o depoimento do autor. Não posso requerer o meu depoimento, tá? É uma situação meio estranha, né? Porque quando eu vou requerer o depoimento do réu, normalmente o que o juiz vai fazer? O cara já vou ter que ouvir o réu mesmo, deixa eu ouvir logo os dois. Então, de ofício, o juiz pode determinar a oitiva. O juiz não poderia, de ofício, determinar a oitiva de uma pessoa só. Então, ninguém requereu o depoimento pessoal. Aí ele fala assim, eu quero ouvir só o réu. Seria um negócio meio estranho, pareceria uma quebra da imparcialidade, tá? Mas o Código só me autoriza a requerer o depoimento da outra parte, ok? Isso é um detalhe importante, principalmente para quem vai fazer prova aí de concurso. Pena de confesso, olha só, se a parte foi intimada pessoalmente para comparecer, para prestar o depoimento pessoal, e nessa intimação pessoal constava a advertência da pena de confesso, então dizia, fica Vossa Senhoria intimada para comparecer à audiência, sob pena de confissão dos fatos alegados pela outra parte e tal. Então, se você não comparece ou você se recusa, comparecendo, você se recusa a responder as perguntas, o juiz vai aplicar essa pena de confesso, mas, de novo, cuidado, a pena de confesso só será aplicada se houve intimação pessoal da parte e dessa intimação pessoal constou a advertência de que o seu não comparecimento ou a recusa em falar seria fato provocador da aplicação da pena de confissão, tá? Pena de confesso. Uma situação importantíssima aqui, que vai acontecer também lá com as testemunhas, é essa em que o Código veda a quem não depôs assistir ao interrogatório de quem já depôs. Normalmente, o autor é que depõe primeiro, então, enquanto ele está depondo, o réu não pode assistir o depoimento dele, tá? Porque senão isso vai influenciar o próprio depoimento, ok? A parte responderá sobre os fatos, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados. Então, ele não pode pegar o advogado e ensaiar o que ele vai dizer. Não, ele vai responder tudo que for perguntado. A única coisa que o Código autoriza, tá, é a consulta a notas breves para completar esclarecimentos, tá? Então, você está lá depondo, e aí o juiz faz uma pergunta e fala, não, isso aqui é assim, assim, quer ver? Olha só, inclusive eu tenho aqui, aí eu pego ali uma anotação, foi no dia tal do tal, que eu já tinha ali, isso vai completar um esclarecimento que eu já fiz, né, por ocasião do depoimento pessoal, tá? Então, somente para completar esclarecimentos é que vão ser aceitas breves anotações, tá? Mas escritos anteriormente preparados que sejam mais densos, mais robustos e que trabalhem com o próprio objeto do depoimento pessoal, não terão valor, ok? Então, o mais importante aqui são esses três tópicos que eu chamei a atenção para vocês. Só posso pedir o depoimento da outra parte, a questão da pena de confesso, caso tenha havido intimação pessoal e a advertência,
da pena de confesso, e essa vedação à utilização de escritos anteriormente preparados, salvo notas breves voltadas a completar os esclarecimentos. A parte não é obrigada a depor sobre fatos. E aí a gente tem aqui, a parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados. A parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou fatos torpes que lhe forem imputados, tá? A parte também não é obrigada a depor sobre fatos a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Então, um médico, né, tem a obrigação de guardar sigilo a respeito da saúde do paciente. Então, se ele for parte, e aí durante o depoimento dele começam a perguntar para ele a respeito da situação de saúde desse paciente, ele não é obrigado a depor, né? Ele também não é obrigado a depor sobre fatos criminosos que forem imputados a ele, porque é aquela história de que ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, tá? O Código também diz que ele não é obrigado a depor sobre fatos acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível, aqueles graus das sucessões, né? Então, aqui a gente está falando da desonra. Então, pô, se eu falar um negócio desse aqui, como é que eu tomei conhecimento disso? Eu estava no motel com uma outra pessoa, eu sou casado ou qualquer coisa assim. Não, vai cair em desonra, eu não sou obrigado a depor. E a última, que coloca em perigo a vida do depoente ou das pessoas, né, referidas acima, que seria o companheiro, cônjuge e parente em grau sucessível, tá? Tem uma observação que o Código fala, que essa disposição, que você não é obrigado a depor, ela não se aplica às ações de Estado e às ações de família, tá? Porque aí você tem a mesma coisa que vai acontecer lá com a questão das testemunhas, que a testemunha não é obrigada a depor, exceto, ou quem não pode depor, em ações de Estado ou em ações de família. Então, nesses casos aqui, fica relativizada essa vedação, tá? Isso está no parágrafo único do artigo 388, ok? Bom, sobre o depoimento pessoal, então a gente já superou, não tem mais nada importante para mencionar. A gente pode falar da confissão. Confissão está prevista nos artigos 389 a 395. A confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao interesse do adversário. Fala que a confissão ela pode ser espontânea ou provocada. A espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial. A provocada vai constar do termo de depoimento pessoal. Claro, né? A pessoa está lá depondo e aí você provoca e de repente ela vai e confessa algo. Isso vai constar do termo do depoimento dela, tá? Faz prova contra o confitente. Então, a confissão, ela faz prova contra quem confessou. Aí eu coloquei aqui, e os litisconsortes? Ora, é bem simples, a gente já estudou litisconsórcio. Basta a gente lembrar do chamado princípio da autonomia dos coligantes, né? O princípio da autonomia dos coligantes garante que cada litisconsorte vai praticar os seus atos processuais de maneira livre, de maneira independente, de maneira autônoma com relação aos demais litisconsortes. Então, a confissão de um litisconsorte não tem como prejudicar outros litisconsortes. Ela não é válida, tá? Com relação a outros litisconsortes, ok? Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro, salvo em regime de separação absoluta de bens. Então, aqui tem alguns pontos importantes, né? Sempre que a gente fala de bem imóvel no Brasil, a gente tem disciplina própria, que vai, principalmente no que diz respeito a pessoas casadas, você vai trabalhar com aquela ideia de que você tem que, por exemplo, como o Código diz, para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários, tem que ter autorização do cônjuge.
Se for para ser réu em ação que tem por objeto um direito real imobiliário, tem que ter o litisconsórcio passivo necessário, é obrigatória a participação do cônjuge como parte, né, como réu no processo, tá? O imóvel puxa a competência da ação, onde a ação vai correr. Então, a mesma coisa lá no contrato de fiança, o cônjuge tem que dar outorga uxória. Para vender o imóvel tem que ter outorga uxória. Então, a mesma coisa, tá? Nas ações que versam sobre imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro, já que confissão acaba sendo um ato indireto de disposição de direito, né? A confissão em si ela é direta, mas no que diz respeito à disposição de um direito, você está indiretamente dispondo, já que eu não posso dispor sem concordância de do cônjuge, né? Então aqui a lei diz a mesma coisa, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro, salvo em regime de separação absoluta de bens. Aí o Código Novo tem feito bastante diferença entre esse regime, né? Porque no regime de separação total não existe, né, de separação absoluta, não existe interesse nenhum que possa vir a ser prejudicado, interesse da outra parte, do outro cônjuge, tá? Ainda sobre confissão, não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis, tá? Isso aqui é muito importante. Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Confissão, então, só se admite em matéria de direitos disponíveis. A confissão é ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Primeiro, tem que ser direito disponível e eu tenho que ter capacidade para dispor do direito. Se eu não tenho capacidade para dispor do direito, ela não vale, né? A confissão não vale. Quando feita por representante, somente é eficaz nos limites da representação. E aqui, ó, tem uma característica, vamos colocar assim, uma característica que é típica da confissão no processo civil. Porque lá no processo penal, você tem a confissão extrajudicial, que é feita perante a autoridade policial, e você tem a confissão judicial, né? E é muito comum a gente encontrar, na hora do interrogatório do preso, lá na vara criminal, o juiz, ele indaga. O senhor confirma, o senhor ratifica, confirma a confissão que foi feita perante a autoridade policial? E aí, a coisa mais comum é a negativa a essa pergunta. Dizer, não confirmo não. Uai, por que você confessou? Porque eu fui ameaçado, disseram que ia me bater, que ia me trancar numa cela com um inimigo, ou qualquer coisa assim. Então, lá você pode se retratar da sua confissão extrajudicial, tá? Agora aqui, a confissão, ela é irrevogável. Tanto faz, como se admite tanto a confissão judicial quanto a extrajudicial, elas duas serão irrevogáveis, tá? Então, a gente fala aqui de confissão, ó. A confissão judicial, no 389, há confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade do fato contrário ao seu interesse e favorável ao indivíduo, tá? Ao do indivíduo. Aí é o artigo 393 que fala, a confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação, tá? Irrevogável, mas pode ser anulada, pode ser anulada se decorreu de erro ou de coação. Isso aqui é o quê? Vício de consentimento, né? E como que eu vou anular essa confissão? Quem é que pode anular? Então diz assim, ó, a legitimidade para ação anulatória é exclusiva do confitente e pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura da ação, tá? Então, no que diz respeito à confissão, é isso aí que a gente tem para falar. Avançando, ainda tem mais aqui alguns detalhes, ó. A confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. Então, às vezes a lei pode dizer, olha, para confirmação de um determinado fato, tem que ter uma prova escrita. Aí você diz assim, não, mas aconteceu. Não, mas se a lei exige prova literal, a confissão feita oralmente não vai ter eficácia, tá? Então, só
quando feito oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. Ela é, em regra, indivisível, tá? Também o depoimento das testemunhas, o depoimento das partes, não podendo a parte que a quiser invocar como prova, aceitá-la no tópico que é beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável. Tá? Isso aí não tem como, ela é indivisível. Mas ela pode ser dividida, diz o Código, quando o confitente a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. Então, quando eu trabalho com fatos novos, aí sim eu posso pegar e dividir, né, a parte da confissão que não vai alcançar esses fatos novos. A confissão só vai alcançar aqueles fatos pretéritos, tá? E aí a gente entra aqui na exibição de documento, tá? A gente tem aí, são 8 artigos que regulamentam. Essa exibição de documento ou coisa é um meio probatório, também era tratada no Código 73 como um procedimento cautelar específico de exibição, tá? O Código diz assim: o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontra em seu poder. É necessária, na petição, você fazer a individuação do documento ou da coisa, indicar a finalidade da prova, indicar os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa e as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. Então, quais são as razões da minha suspeita, né? Por que eu acredito que o réu está em poder de determinada coisa, em poder de determinado documento? A mesma coisa acontece com o terceiro. Por que eu tenho essa certeza de que está com o terceiro? Então, eu entro com essa petição, individualizando o documento ou a coisa, apresentando a finalidade, os fatos, e o réu vai ser intimado para se pronunciar sobre isso, e ele tem que responder no prazo de 5 dias, tá? Se o requerimento afirmar que não possui, se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, ele tem que provar. Que não possui, ele tem que provar que a declaração não corresponde à verdade. Tá? O juiz não admitirá a recusa se o requerido tiver a obrigação legal de exibir, o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa no processo com o intuito de constituir prova, o documento, por seu conteúdo, for comum às partes, essas 3 hipóteses, tá? For comum às partes. E aí vem, o juiz admitirá como verdadeiros, olha de novo, presunção. Admitirá como verdadeiros os fatos se o requerido não efetuar a exibição, nem fizer nenhuma declaração em 5 dias, ou se a recusa for havida por ilegítima, tá? Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exigido. Na verdade, até o professor Féria de Didier disse que o legislador aqui, ele usou essas situações distintas, essas denominações distintas, medidas indutivas, medidas coercitivas, medidas mandamentais, medidas subrogatórias, foi mais para deixar claro que o juiz pode adotar qualquer medida, porque independentemente da denominação, porque na verdade isso aqui é tudo a mesma coisa, né? Uma medida coercitiva, uma medida indutiva, que você pretende induzir alguém a praticar um determinado ato, tá? Uma medida mandamental está determinando que alguém pratique um determinado ato, de alguma forma, sob pena de, né, pagamento de multa, etc. e tal. Então, isso não deixa de ser uma medida coercitiva, ok? Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 dias. Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento ou da coisa, o juiz designará audiência especial tomando-lhe o depoimento, bem como das partes e, se necessário, de testemunhas, em seguida proferirá a decisão. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, aí é aquela história, né? O terceiro, será que a gente pode aplicar a presunção de veracidade? Claro que não, porque o terceiro não é parte. O terceiro está fora do processo, inclusive, esse terceiro aqui, né? Como é que eu vou aplicar uma sanção processual nele? Então, na verdade, se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 dias,
impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver, tá? Se o terceiro descumprir a ordem, aí é o que eu falei, se for o réu, o juiz vai presumir os fatos como verdadeiros. Se for o terceiro, o juiz vai expedir mandado de busca e apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas. Medidas, de novo, indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão, tá? A parte e o terceiro se escusam de exibir em juízo o documento ou a coisa, ou parcela deles, se concernente a negócios da própria vida da família e se sua apresentação puder violar o dever de honra. Aí, nesse caso, eu não vou exibir esse documento ou essa coisa. Tranquilo? Então, a gente ainda tem aqui outras hipóteses. Se a sua publicidade redundar em desonra à parte ou a terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal, porque, claro, é um documento, é uma coisa, o documento é uma prova, né? Então, na verdade, exibição de documento é o meio de obtenção de prova, porque o meio probatório é o próprio documento, tá? E aí aqui, aquela velha história, eu não posso ser obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Se a exibição do documento, de alguma forma, representar um perigo de ação penal, né, eu não vou poder, eu posso me recusar a apresentar, tá? Se a sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito por estado ou profissão devam guardar segredo, é aquela mesma história da confissão, a mesma história do depoimento pessoal, tá? Subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição e se houver disposição legal que justifique a recusa da exibição, ok? Para terminar aqui rapidinho, o último meio de prova Opa, voltei. Então essas são as situações em que a parte e o terceiro podem se excusar de apresentar o documento ou a coisa em juízo. E por fim, a gente fala, eu peguei nessa primeira aula, esses meios probatórios que são bem básicos, que não tem complexidades, os procedimentos são bem simples, tá? E o último deles é a inspeção judicial. Então, vocês podem ver que eu inverti um pouco a ordem. Eu saí lá do artigo 404, aqui, na exibição de documento ou coisa, e fui para o 481, que é o último meio de prova tratado no Código, tá? Fala só isso aqui, inspeção judicial. O que é inspeção judicial? O nome já diz, é um meio de prova em que o juiz vai fazer uma inspeção. Então diz assim o Código: o juiz de ofício ou a requerimento da parte, na verdade toda a prova pode ser produzida de ofício, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de esclarecer, ou de se esclarecer, na verdade, sobre fato que interesse a decisão da causa, podendo ser assistido por peritos. Como que vai funcionar esse meio de prova? O juiz vai até o local onde se encontra a pessoa ou a coisa. Quando? Quando julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar. Quando a coisa não puder ser apresentada em juízo, sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. E quando determinar a reconstituição dos fatos, que aí o juiz pode determinar, igual se faz lá no processo civil, a reconstituição dos fatos. Isso aqui é novidade, tá? Nesse procedimento da inspeção judicial. Então, aqui a gente encerra essa primeira abordagem sobre as provas em espécie, né? E aí destacando, como eu falei para vocês no início, o que tem de mais importante, que costuma sempre cair em prova de concurso, sobre cada uma delas. No que diz respeito ao depoimento pessoal, eu só posso pedir o depoimento da outra parte, tá? Tem aquelas situações em que eu posso me recusar a depor, tá? E tem aquela situação em que, se a parte foi intimada formalmente para comparecer e tiver sido advertida da pena de confesso, se ela não comparecer ou ela comparecer e se recusar a depor, vai ser aplicada a pena de confissão, ok? No que diz respeito à confissão, o que tem de mais importante é a confissão não é admitida em matéria de direitos indisponíveis, tá? E essa confissão, seja ela judicial ou extrajudicial, ela é irrevogável, salvo se a gente tiver aqueles vícios de consentimento, erro e coação. Aí eu posso mover uma ação anulatória, né?
e essa ação anulatória, então eu posso desconstituir essa confissão, tranquilo? No que diz respeito à exibição de documento ou coisa, a gente viu aí o que tem de mais importante é que se for determinação dirigida ao réu e ele não justificar a recusa, tá? E não cumprir a determinação, o juiz vai aplicar uma presunção de veracidade dos fatos alegados e no caso de terceiro, o juiz não vai aplicar a presunção de veracidade porque o terceiro não vai sofrer nada com isso, então o juiz vai determinar que seja expedido o mandado de busca e apreensão. E aqui, gente, tudo que envolve determinação de juiz é lembrar que ordem judicial que não é cumprida caracteriza crime de desobediência. Então o novo CPC, em vários dispositivos, trabalha com essa ideia, que descumprimento de ordem caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, pode ter aí multa de até 20% sobre o valor da causa, conforme a gravidade da conduta, sem prejuízo, diz o Código, sem prejuízo das sanções penais, né, e civis e até administrativas, dependendo do destinatário, cabíveis, ok? E por último a gente falou da inspeção judicial também, que na verdade é muito simples, o juiz pode inspecionar coisas ou pessoas, né, a fim de formar sua convicção, principalmente quando você não puder trazer a produção da prova até a sede do juízo, tá? Então é isso, vamos parar por aqui. Próxima aula a gente começa a trabalhar aí aquelas provas que são mais complexas, a prova documental, a prova testemunhal e a prova pericial. Até daqui a pouco.